Bom, pessoal, estamos chegando, né, com mais um teste aí de fone de ouvido. E hoje, galera, a gente vai falar, né, de uma marca aí pouco conhecida, que é a Uisi, ou Uisi, né? Bom, essa é uma marca que produz fones de ouvido aí voltado para smartphone, né? E que tem como meta oferecer aí um balanço entre ótimo desempenho e preço. Mas antes disso, vale lembrar que fones de ouvido voltado para smartphones são fones de ouvido com uma sonoridade um pouco, digamos assim, mais definida ou centralizada. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a sonoridade de um fone de ouvido que foi feito especificamente para smartphone e um fone de ouvido para uso misto, como no caso aí smartphone e palco ou coisa do tipo, ou um fone de ouvido monitor, são sonoridades diferentes. Tá? A sonoridade de um fone de ouvido para smartphone, no caso dos modelos da Uisi, eles trazem aí uma sonoridade, digamos assim, que um tipo de som de cinema, um som que você ouve ali basicamente tudo ao mesmo tempo, embora você ouça cada coisa separadamente, você vai ouvir tudo ali centralizado. Tá? Então tenha em mente isso, que ao comprar um fone de ouvido para smartphone, você vai estar tendo tudo de uma vez só, ou seja, é o melhor equilíbrio que você tem aí, caso você vá apenas ouvir música no seu smartphone, tá? Seria a melhor solução para você, porque você não vai ficar se preocupando se está perdendo alguma coisa. Bom, galera, vamos falar especialmente hoje do modelo aí, digamos assim, meio que de entrada, porque tem modelos inferiores a esse, mas que na minha opinião não vale a pena comprar, tá? Que é o fone de ouvido GT500 da Uisi, tá? Bom, ele é um fone de ouvido aí que traz especificações aí bastante expressivas aí, se tratando no mundo das especificações, o que sabemos que hoje em dia não significa nada, tá? Mas só para efeito, né? Ou digamos assim, para quem quer saber, tá? A gente vamos passar para vocês. Bom, galera, ele tem aí, tá? Um drive de 12 milímetros aqui dentro, tá? Ele traz aí uma sonoridade que tem uma frequência de 20 a 20 mil, ou seja, dos fones de ouvido profissionais. Ele traz aí sensibilidade de 96 mais 3 decibéis e traz impedância de 32 ohms. Tá? Mas sabemos que isso não significa nada. Tá? O que importa mesmo é a sonoridade que o fone de ouvido vai te oferecer. Bom, como podem ver, tem uma identificação dele e tudo mais, tá? Esse fone de ouvido. Ele vem numa caixinha muito bonita. Esse é um fone de ouvido que tem nessa cor mais cinza e tem na cor dourado. Aí você escolhe o modelo na hora de comprar. Como podem ver, ele vem numa caixinha aí bastante chamativa, tá? Ó, bem protegido mesmo. E aí ele vem com seus acessórios. Vou abrir aqui por baixo, que é o correto a se fazer. Tá? Não sei se veio pregado, hein? Vou puxar, ele vem exatamente assim. Tem aí 2 pares de borracha, separados de tamanhos diferentes, e o que vem nele. E é basicamente isto que vem no fone de ouvido. Como você pode ver, tem um cabo aí bem resistente. Aparentemente você pode achar que é frágil, mas não se engane, já vou explicar para você. Quando for tirar um fone de ouvido, gente, eu peço a vocês que façam isso. Aí se tem alguma coisa prendendo, você empurra para baixo e puxa o cabo, tá? A mesma coisa aqui, ó, dá aquela cadinha para lá antes de puxar, tá? Para ele ficar solto. Só puxe se tiver solto. Se não tiver solto, não puxe para não danificar o cabo do seu fone de ouvido. E este é o fone de ouvido. Pode ver, o cabo dele é bem grosso. Ele aqui tem a sua divisão, tá? Trazendo ele
dividido aí, as partes como essa parte mais fina. Aparentemente você se depara com esse cabo e acha que é frágil, mas não se engane. Esse fone de ouvido lá na China ele traz 18 meses de garantia, não sei aqui no Brasil, mas 18 meses. Então, fica aí. Só para você ter uma ideia, o cabo é forrado por fios de nylon por dentro e por fora ele está revestido em composto de borracha e silicone. Sim, é necessário que tenha borracha e silicone para ele não ficar rachando com o tempo, tá? E é basicamente isto. Bom, galera, não vou colocar aqui para efeito, já que a gente não pode mais colocar músicas, tá? E deixa eu ver o que é que eu faço aqui. Eu não tenho nem muita coisa para fazer aqui. Vou botar isso aqui, essa parte aqui. Vou botar isso aqui. Essa música aqui não sei como se vão reagir, mas tá, eu não posso mais colocar, como antes, explicar para vocês detalhadamente conforme a gente vai passando as músicas. Mas eu vou explicar para vocês basicamente o que este fone tem a oferecer. Vamos lá. História dos graves. Vamos lá, graves. Esse fone tem muitos graves? Sim e não, depende do seu ponto de vista. Se você está acostumado com fones bum bum bum, fone de ouvido para smartphone não é a sua praia, tá? Este fone de ouvido ele tem graves mais do que o necessário, digamos assim, mais do que o que eu gostaria que tivesse, tá? E digamos assim, ele tem aquele fundo de subgrave que a galera gosta de fazer pum, 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 bem cheio, fundo. Ele traz graves bem definidos que te possibilita a ouvir um bom contrabaixo, tá? Se tratando de um fone de ouvido nessa faixa de preço aí, ele tem graves aí até mais do que bem definidos para essa faixa de preço. Médios, é aí que entra a questão dos médios. Um fone de ouvido para smartphone, como sabemos, os fones de ouvido baratos, eles não têm drives de médio. Quem te disse que tinha, está mentindo. Como sabe, então seria aí uma mistura de agudos e graves, formando assim aquele médio que te dá o vocal, tá? O que impressiona nesses fones de ouvido da UIC é a qualidade com que isso é aplicado, uma vez que eles têm um drive dedicado a isso aqui dentro, uma parte do drive, que é assim, um aro dedicado a isso. Por isso ele te dá um vocal aí bem suave, cristalino, porém metálico. O que é estranho, pois não deveria. Um fone de ouvido que tem essa combinação raramente dá aquele vocal metálico. Mas no caso deste fone ele te dá aquele vocal metálico, porém não é aquele vocal metálico irritante, não é aquele vocal metálico suave, que é realmente impressionante para um fone de ouvido desse preço. Fone de ouvido que apresenta esse tipo de vocal geralmente são fones de ouvido que tem 3 drives. Para um fone de ouvido single drive, ou seja, de um único drive único, com montagem tripla, é impressionante. Agudos, ele tem muitos agudos? É aí que entra a questão. Sim, tem muitos e muitos e muitos agudos. Porém, não é aquele agudo bem definido e nem gritante. Porque se fosse, isso se juntaria ao seu grave, que é bastante forte, e daria uma sonoridade horrível. Então, ele manteve aí um drive especificamente para os agudos, onde os agudos são aplicados de maneira, por incrível que pareça, independentes. E eu não sei, porque tem picos de agudos bem altos e picos de agudos bem baixos. O que isso quer dizer? Que os picos de agudos bem altos neste fone de ouvido, ele reproduz aqueles instrumentos de fundo que estão fazendo aquela arranjozinho lá de fundo que você quase não ouve. É aí que entra esses agudos para te mostrar isso neste fone. Você vai ouvir, coisa que em outros fones você raramente consegue ouvir. Tá? Instrumentos como pratos de ataque, chimbal
e outras coisas são mostradas neste fone com boa intensidade, porém, por se tratar de um fone de ouvido para smartphone, não é gritante, que é o que esperamos em um fone de ouvido para smartphone. É aí que entra a questão. Quando eu falei em fone de ouvido com uma sonoridade, digamos assim, que de cinema, você imaginou aquela coisa 3D e tal, mas se você testar esses fones de ouvido em 3D, eles reproduzem, porém, como sabemos, sem muita nitidez, afinal, ele não é um fone de ouvido 3D, então ele vai continuar te dando aquela sonoridade centralizada, porém, com picos de vocais um pouco mais altos, o que foi uma surpresa nesse fone. Realmente os fones de ouvido para smartphone são diferenciados, mas não é todas as empresas que fazem isso. E aí você pode estar se perguntando, fone de ouvido de $15, hoje $18, tem tantos fones de ouvido aí mais novos com armaduras balanceadas e dual drives e tudo. É aí que entra a questão. Eu te faço um desafio. Compre fone de ouvido IC GT500 e compre, qualquer fone de ouvido de $15 hoje também, do mesmo preço dele, com armaduras balanceadas, e faça um teste em um bom smartphone que tenha um bom chip de áudio, E aí você vai ver que os fones de ouvido com armaduras balanceadas, eles te deixam a desejar em muitas questões. Inclusive naqueles picos, onde às vezes é necessário que você escute um certo instrumento. Já este fone, ele mantém tudo no equilíbrio perfeito, ou seja, em uma harmonia perfeita. Justamente por ele ser um fone de ouvido voltado especificamente para smartphone. Então, na hora de comprar um fone de ouvido, você deve primeiro saber o que você tem em mãos, ou seja, que aparelho você tem em mãos, que aparelho, ou seja, que tipo de sonoridade o seu aparelho vai te entregar. Sim, porque cada aparelho tem uma sonoridade diferente. Primeiro procure aí nas especificações do seu aparelho no fabricante qual chip de áudio o seu aparelho usa. E não pense que fazer emulação por software, o meu reproduz 32 bits, 24 bits, vai te dar qualidade. Às vezes você vai ter um chip de áudio que reproduz 8 bits, que vai ter 10 vezes mais qualidade do que o seu aparelho que reproduz 32 bits. Então tenha em mente isso, que emulação por software não quer dizer qualidade, e sim quer dizer apenas que você pegou aquele arquivo que estava ali em 8 bits e renderizou ele aí para 32 bits. Então, no final das contas, só piorou. Seria mais ou menos como você pegar uma foto aí, em Full HD, ir num programa e esticar ela para 4K. Será que ela manteve a qualidade ou ficou toda borrada? É a mesma coisa da sua música, Então tenha isso em mente, quando for comprar um aparelho. Primeiro procure saber se ele usa um chip de áudio e se ele usa que chip de áudio que é. Em um vídeo futuro eu vou estar postando aí, digamos assim, uma matéria sobre isso, sobre chips de áudio, aparelhos, porque é necessário que você exija do fabricante que ele diga que chip de áudio usa, para que você possa entender um pouco mais sobre o seu aparelho e saber que tipo de fone de ouvido você deve comprar e assim obter a melhor sonoridade. Bom, então acho que por hoje a gente vai ficando por aqui, Essas foram aí as nossas resultados finais sobre o IC GT500. É um ótimo fone de ouvido, ainda hoje em 2020, vai continuar sendo em 2021, 2022. Temos outros lançamentos de fone de ouvido agora, sim, temos e tudo mais, mas às vezes as coisas novas que são lançadas nem sempre são tão boas
quanto às coisas antigas. Mas por que será que isso acontece? Como vê, no canal que foi deletado a gente falávamos sobre isso e mostrávamos isso. Digamos que hoje, para fazer um drive de um fone de ouvido desse, no passado você custava $5. E aí, para fazer o mesmo drive hoje com a mesma qualidade, você tem que gastar 15. E aí você tem que recorrer a outros meios para economizar. Meios não físicos, mas sim digitais, como é o caso da emulação por software hoje, já que tudo hoje é feito por software. Então, isso trata-se de uma economia e não de entregar mais qualidade. Bom, galera, então é isso, a gente vai ficando por aqui. Se você pensa em obter um fone de ouvido para seu uso dia a dia em smartphone, você não quer pagar muito caro e quer um fone de ouvido que você tenha certeza que vai te entregar qualidade, tudo bem equilibrado, tudo bem balanceado, que você não está perdendo nada, que você vai ter uma sonoridade que realmente é bonita e que realmente é uma sonoridade de um fone de ouvido para smartphone, o IC-GT500 é a melhor opção para um fone de ouvido de entrada. Temos outros modelos que testaremos futuramente, mas como eu já postei anteriormente no canal que foi deletado, o GT500 nesse quesito, ainda hoje em 2020, em 2021, quem sabe, se sair outro eu não sei, vai continuar sendo imbatível, tá? Bom, galera, então é isso, a gente vai ficando por aqui. Quero agradecer a todos aí que nos assistiram até agora. E é isso, galera, muito obrigado mesmo e até o próximo vídeo. Fui!